Olá, mulheres conectadas. Chegamos à parte 2 do capítulo 4 desse tutorial sobre o livro A Dupla Missão de Apocalipse 12 do irmão Pedro Dong. E continuamos agora no subtítulo O Significado do Nome Javé. É interessante que Deus apareceu para Moisés na sarça. E em Êxodo 13 ele fala assim: disse Deus a Moisés: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E esse eu sou o que sou vem daqueles caracteres que nós falamos no capítulo anterior, que é YHWH, e quando nós recebemos Deus, nós temos esse DNA do Senhor em cada um de nós e sabemos que o Senhor está na nossa constituição. E isso quer dizer o quê? Por que eu sou o que sou? Porque para mostrar que quem faz toda a obra é Deus que é. Talvez o homem, a mulher, as mulheres, nós mesmos, a gente tente fazer, mas Deus em sua obra, Ele é. E hoje Ele é o Senhor Jesus trabalhando em nós. E esse Senhor Jesus é o mesmo. É o Eu Sou que apareceu lá com muitas coisas que vêm para nós desfrutarmos a sua presença e a sua vida. Então os encontros com o Senhor têm que ser cada vez mais profundos. E o Senhor Jesus estava com Deus desde o início. Romanos 8, 23, o Senhor me possuía, 22, no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, esse Senhor eterno que nós conhecemos hoje. Esse nome, Javé, Jeová, que a pronúncia se perdeu ao longo dos anos, e hoje nós falamos Javé, é hoje o Senhor Jesus preparado para nós ganharmos a sua vida. Mas é interessante que quando ele está chamando Moisés é para uma obra, para libertar o povo. E você, mulher, está sendo chamada para essa obra hoje, dentro da rede de conectadas, para preparar a igreja para a vinda do Senhor, para cumprir a nossa dupla missão. Portanto, não é necessário o nosso esforço natural. É necessário conhecermos o Deus que faz a sua obra. E ele apareceu numa sarça com fogo. E o fogo era quente, milhões de graus, mas a sarça não se consumia. Isso mostra que Deus não precisa de nossa humanidade como combustível, mas Ele precisa de nossa humanidade para cooperação, para sustentáculo daquilo que Deus tem para fazer. Portanto, nós não temos como roubar essa glória para nós, de achar que o resultado é nosso, mas na verdade é Deus, eu sou o que sou, que opera por meio do seu Espírito, que faz a sua obra. Por isso nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então é um risco orgulhar-se, é um risco achar que nós somos especiais demais perto dos outros ou que essa obra só tem sentido conosco. Deus é quem faz a obra e por misericórdia, e é uma grande honra que Deus nos escolheu para estar nesse momento com eles. Então vamos nos humilhar, vamos manter a nossa postura, a nossa vida debaixo da mão e do propósito do Senhor. E continuando, Cristo é hoje o Eu Sou. E aí ele fala que a gente precisa de um espírito de sabedoria para entender qual que é a dimensão inteira de Cristo hoje ser o Eu Sou e essa experiência desse Cristo que impacta a nossa vida e transforma o nosso ser é que nos vai levar a cumprir a nossa missão. Portanto, esses capítulos não são separados, são capítulos que nos levam a ser úteis ao Senhor. E aí o irmão Pedro nos faz ler Efésios 1, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, e que Ele conceda a você, mulher, irmãs conectadas, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento. Mulheres, vocês não são
apenas decoradoras do local de reuniões, vocês não são apenas as cozinheiras, vocês são parte de um exército de mulheres, de uma rede tão bela de conexão que faz a vida crescer, que edifica a igreja, que vence o inimigo, que juntas podem derrotar Satanás e as pressões, mas precisam avançar juntas para que Deus abra os seus olhos, ilumine os seus olhos, para que vocês percebam juntos de nós também, todos como esse único exército, todos nós encabeçados. Eu também preciso obedecer, eu também preciso seguir o falar profético, eu amo o falar de Deus, eu amo o canal que Deus escolheu hoje e a palavra dele, e vocês também têm essa honra de poder seguir juntos com toda a igreja nesse momento tão bonito. Portanto, não esqueça da tua importância. A esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual a riqueza da glória da herança do reino milenar para você e a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Vou pular um pouco. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, você, mulher, precisa começar dando o trono da tua vida para esse Senhor Jesus. O trono da tua casa, o trono do teu coração, o trono dos teus pensamentos, o trono do ambiente onde estão os teus sonhos, o trono onde estão as tuas ambições na igreja. Deus já o encabeçou. E se nós aprendermos a começar a reconhecer esse encabeçamento do Senhor, todas as outras coisas que nós lemos aqui começam a ser imprimidas em nossa vida, em nosso procedimento, em nosso coração. Ele precisa ser o rei da sua vida hoje. E para que ele seja o rei, nós temos que conhecê-lo de uma maneira mais e mais profunda. E para isso tem que desaparecer o individualismo, a comparação, a crítica. Nós vamos ver. E Deus, para nos dar ainda uma chance maior, diferente de Abraão que não tinha os mandamentos, Deus mandou os 10 mandamentos para você, mulher, e para mim também. Mas você é o foco importante desse tutorial, para que você, conectada, conheça a Deus profundamente. E ele dá o primeiro princípio: você é a mulher que tem que conhecer o eu sou. No capítulo anterior, eu pedi para você escrever o que Deus era para você logo no início. Eu vou pedir para você agora, depois que a gente terminar, escreva você uma carta, o que o eu sou é agora para você, e compare quanto você já se aprofundou na experiência de quem ele realmente é. Se ele entrar e não abalar, não fazer cair, não recriar, não trazer a fé à existência, então nós estamos usando pouco o poder que Deus deu para o Senhor Jesus. Vamos lá? Vocês topam em aprofundar? E aí vem os 10 mandamentos. E isso está lá em Êxodo 20. Depois vocês vão ter tempo de ler tudo, desfrutar, entrar. Mas quando ele vai falar sobre ele mesmo, ele começa, no versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então ele primeiro é o Deus que te liberta da escravidão, do mundo, dos pecados, dos teus pensamentos, das ambições, das comparações, dos julgamentos, das invejas, do falar maledicente. Deus liberta de você ter que provar ser uma coisa que você não é, mas te dá liberdade de dentro da igreja ser quem você realmente é, trabalhada, útil e conhecedora de Deus em todos os seus detalhes maravilhosos. E então esse Senhor maravilhoso começa a falar, e para que ele liberte você, ele tem poder. Ele consegue derrotar a prisão do Egito, a casa da servidão. Então não importa a situação que todas as mulheres estejam hoje, se elas tocarem no teu Deus e ele se tornar o teu Deus, o Senhor, ele então pode libertar um coração cativo e escravo.
Ah, que coisa mais maravilhosa! E, entrando um pouco nos mandamentos, Deus é único e Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Pode ler tudo, mas e na sua vida? Talvez você não tenha uma imagem, talvez você não tenha uma pessoa que seja um ídolo, mas Deus é para você aquele que tem que te dar tudo o que você quer, que você o busca quando precisa de alguma coisa, ou que você o busca quando você quer aparecer, ou quando você quer reconhecimento, ou quando você está em perigo. Ele é mais do que isso. Não vamos colocar o Senhor em comparação com nada desse mundo. Vamos abraçar a palavra do Senhor, vamos invocar o nome do Senhor, mesmo que Ele nos livre. Ele é o nosso Deus único e verdadeiro. E Ele tem ciúmes de quando nós buscamos outras coisas e colocamos elas na mesma balança de valor que o nosso Senhor Jesus. Portanto, conhecer o Deus amoroso, misericordioso, precisa de um coração alinhado, ajustado. Ajusta ele, para que ele seja simplesmente o teu Senhor. Não o busque para reconhecimento ou para prêmios. Nosso galardão é na vinda do Senhor no seu reino. Hoje a nossa vida é para servir o Senhor com entrega, com sacrifício, com renúncia. E também Deus é um Deus que zela pelo seu nome. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Na verdade, eu queria que você colocasse esse versículo junto com a tua vida, com o teu procedimento. Talvez você use o nome do Senhor ou a sua bagagem cristã para aprovar aquilo que você quer fazer, mesmo quando o teu coração diz para você não andar por aquele caminho. Deus zela pelo seu nome. Não leve esse nome para onde Deus não quer ir. Siga simples com o rebanho de Deus. Invoque esse nome. E não é para você se diferenciar, é para você cumprir a tua missão. E que então o nosso coração precisa ser puro para amar um nome que está acima de todo nome. Que Ele é Javé, que Ele é o Senhor, que Ele é o Eu Sou, que Ele é Jesus, o nosso Salvador. Muito bem, continuando, tem muitos princípios, mas eu quero só dar o caminho para você entrar. E você então pode também viver no descanso de Deus, que é lembra-te do dia de sábado. E o descanso de Deus está relacionado à nossa vida e à nossa obra. Eu conheço muitas mulheres, inclusive a minha mulher, e eu sei quanta agitação, quanta cobrança, quanto medo às vezes existe, e especialmente quando está no serviço, que pressão você segura, quantas coisas vêm externas, quantas coisas você ouve no teu serviço. Aprenda a não ganhar as causas, a não resolver as coisas no tribunal. Aprenda a ter a tua vida pessoal e o teu serviço no descanso do Senhor, porque quando Ele completar a obra que é dele, Deus pode descansar. Isso não quer dizer ser passivo, eu sei que você sabe o que é isso, ser passiva, esperar as coisas acontecerem. É o coração que precisa acalmar a tempestade. Honrar aos pais. Honra teu pai e tua mãe. Claro, dentro da normalidade, os nossos pais cuidam, zelam, têm diligência, têm amor. Claro que existem exceções abusivas, mas dentro da normalidade, aprender a honrar aos pais é honrar a Deus, que é a origem. Você já fez as pazes com a sua mãe hoje? Você já fez as pazes com o seu pai hoje? Você brigou, você por acaso tem alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa dessas, então não espere. Não espere o que vai acontecer, faça acontecer. Honre, trate, alimente, abra a porta para o seu pai e para a sua mãe desfrutar dessas riquezas maravilhosas do Deus que é único e verdadeiro. E aí tem o relacionamento humano, que acho que é o último tópico, que falam dos últimos mandamentos
Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aqui a gente precisa ter atenção redobrada. Talvez você não vai matar uma outra mulher, mas você pode odiá-la em teu coração. Não carregue isso consigo, aprenda a perdoar e liberar perdão para você mesma. Lembra do capítulo 1? Às vezes você parou de acreditar que você consegue perdoar, mas Deus não parou de acreditar em você. Lembre do eu sou. Adulterar está relacionado sim à questão do adultério. Não furtará, sabe? Não tem muito às vezes sentido pensar nisso de uma maneira de roubar coisas, mas você talvez está com inveja do serviço de outra irmã, de outra mulher, ou do casamento dela, ou da vida que ela tem, que você acha que ela tem, ou você cobiça isso, e às vezes você vê uma outra mulher progredindo no ministério da fé, no ministério das conectadas em outras regiões. Não dê falso testemunho. Ame a tua companheira. Ela é companheira do teu exército. Deixa as barreiras caírem. Deixa o coração se abrir. Não odeie. Não cobice. Não mate. Não inveje. Deus não tem isso. Então a natureza desse Deus que está em nós precisa te harmonizar. Mas está na hora de você dar esse espaço para Ele. Dê a chance de Ele te transformar. E não esqueça que Deus é o nosso grande provedor. Ele pode nos mudar. E enquanto nós buscamos a Deus em primeiro lugar e buscamos em primeiro lugar o seu reino, Deus sabe de tudo que nós precisamos e que Ele possa realmente terminar a obra em você e que esse linda rede de mulheres conectadas vá se intensificando, crescendo até o máximo possível até que venha a vinda do Senhor e Ele nos tome como noivas e guerreiras para si. Deus abençoe a todas, que essas palavras possam abrir o teu coração e que você leia esses capítulos e versículos e busque, rumine, entre para mudar a história da igreja onde você está, da família onde você está, para a vinda do Senhor. Muito obrigado pela confiança, foi uma honra poder dividir com vocês esses 2 momentos de tutoriais.